oftalmologia é a parte das ciências médicas que estuda os olhos sobre todos os seus aspectos, os aspectos anatômicos, fisiológicos e patológicos. Uma alteração oftálmica importante na área da medicina veterinária é o glaucoma. Para entender melhor sobre o glaucoma, é necessário o estudo da anatomia do olho. O humor aquoso é um fluido transparente que preenche a câmara anterior e posterior do olho. O humor aquoso tem a função de manter a pressão hidrostática, conveniente para o olho. A pressão hidrostática é a pressão que o fluido, o líquido nesse caso seria o humor aquoso. Esse humor aquoso, ele exerce, uma pressão contra as paredes. Então essa é a pressão hidrostática. A câmara anterior fica entre a córnea e a íris, e a câmara posterior fica atrás da íris. Antigamente o glaucoma era conhecido somente como aumento da pressão intraocular e a perda de visão. Então, para saber se o animal tinha ou não glaucoma, o médico veterinário fazia tonometria. A tonometria é um exame oftalmológico. É o exame que mede a pressão interna do olho, ou seja, a pressão intraocular. Primeiro se coloca colírios anestésicos, espera então as aplicações e os efeitos da anestesia. E aí vai com o tonômetro e encosta na córnea do animal. E depois meça a pressão intraocular, lembrando que o humor aquoso fica logo atrás da córnea e também atrás da íris. Então somente isso era a definição se tinha ou não glaucoma. Porém, hoje em dia a definição mudou, é outra. O glaucoma não é somente o aumento da pressão intraocular. O aumento da pressão intraocular ocorre devido a uma doença progressiva neurológica que afeta o nervo óptico e a retina. O nervo óptico é o que vai transferir as informações de visão, de imagem, para o sistema nervoso central. Então, ele transmite os sinais visuais do olho para o cérebro. Por esse motivo, qualquer tipo de lesão nessa estrutura nervosa pode provocar problemas oculares e até mesmo a perda da visão. Ao redor do nervo óptico tem-se uma bainha chamada de mielina. Essa bainha é responsável pela condução do impulso elétrico sobre o neurônio. Então a bainha de mielina, ela vai transferir o impulso elétrico. Nos pacientes com glaucoma, o nervo óptico ele vai perdendo essa bainha de mielina e assim não se tem a informação correta da imagem, da visão passada aí para o sistema nervoso central. Porque a informação é passada para o cérebro através dos impulsos nervosos que só chegam ao cérebro graças à bainha de mielina. Se essa bainha está incompleta, a informação não chega e dessa forma o animal começa a ter perda progressiva da visão. Esse fator de atrofia, essa perda progressiva da bainha de mielina do nervo óptico, isso vai acabar promovendo um acúmulo de líquido. E esse acúmulo de líquido nas câmaras, principalmente na câmara anterior, vai fazer com que se perca o refluxo de drenagem. Porque o olho vai parar de drenar esse líquido e assim vai acumular o líquido. E dessa forma aumenta a pressão hidrostática, que é a pressão desse líquido contra as paredes. No animal normal, onde o nervo óptico está com a bainha de mielina completa, ocorre a drenagem do líquido aquoso corretamente, sem problemas. Então, com essa drenagem, não acontece o acúmulo de água. Então, esse animal não vai apresentar aumento da pressão intraocular. Ora, um animal com degradação da bainha de mielina, a drenagem desse líquido paralisa, porque o nervo óptico paralisou por conta da sua degradação. Então, paralisou essa região. Então, ela para de fazer a drenagem aquosa. Dessa forma, acumula uma enorme quantidade de líquido na câmara anterior e na câmara posterior do olho. E isso ocasiona o aumento da pressão intraocular. Hoje eu vou falar sobre o glaucoma, as manifestações clínicas, o diagnóstico e o tratamento. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Fácil Aprender, um canal sobre o mundo da medicina veterinária.
Hoje eu vou falar sobre o glaucoma, as manifestações clínicas, o diagnóstico e o tratamento. Antes de começar, vai deixando o seu like e se inscreve no meu canal, já que dessa forma o YouTube oferece este vídeo para mais estudantes como você. Então me ajuda a difundir essa informação que é tão importante na nossa área. Como eu já tinha explicado antes da vinheta para vocês, fazendo aí um breve resumo. Antigamente, o glaucoma ele era visto como uma pressão do aumento intraocular. A pressão intraocular aumenta devido a uma degeneração do nervo óptico. O nervo óptico vai perdendo a bainha de mielina, que é responsável pela condução do impulso elétrico. E isso afeta a drenagem do olho. Então, a drenagem do olho, que aconteceria de forma natural, vai ficar paralisada. E se paralisa, a água que fica na câmara anterior e na câmara posterior, mas na câmara anterior, que é a mais importante, porque é uma câmara bem pequena, uma câmara menor. Então aumenta a quantidade do líquido e esse líquido vai exercer força contra as paredes dessas câmaras e consequentemente aumenta a pressão intraocular. Então o glaucoma não é somente o aumento da pressão intraocular. Também existe uma degeneração dos neurônios do nervo óptico e isso acaba ocasionando o aumento da pressão intraocular. O paciente apresenta uma córnea opacificada, uma córnea opaca, por conta de um edema, um inchaço de córnea. A córnea é a parte transparente do olho que cobre a porção frontal do olho, da frente do olho. Ela permite a entrada da luz. Outra manifestação clínica é a irritação da esclera. A esclera é o branco do olho. Então ocorre uma irritação nessa região. O paciente ele pode apresentar blefaroespasmo, que é uma contração involuntária da pálpebra. O blefaroespasmo se manifesta através de um tremor da pálpebra. Apresentam vasos episclerais engurgitados, ou seja, vasos repletos de sangue, com muito sangue, como se vê na foto. E isso acontece porque se tem um aumento da pressão intraocular. Esse aumento da pressão intraocular faz com que se tenha um engurgitamento dos vasos episclerais. E também uma hiperemia de conjuntiva. A conjuntiva ela vai ficar avermelhada. Hiperemia é uma alteração na circulação sanguínea do paciente, que faz com que haja um aumento na quantidade de sangue circulando em uma determinada região. E nesse caso é a conjuntiva. A conjuntiva está em cima da esclera, é uma membrana transparente. Então o animal sente dor, ele fica passando as patas nos olhos e ele tem uma alteração chamada buftalmia. A buftalmia é a distensão do globo ocular, é a projeção, o aumento desse globo ocular, tendo a tendência de ter uma exoftalmia, ou seja, os olhos do paciente ficam mais salientes do que o normal. O animal com exoftalmia tem os olhos esbugalhados. A buftalmia é um sinal clínico típico do glaucoma. Eu fiz um vídeo sobre outra alteração ocular que acontece muito em pequenos animais. Essa alteração oftálmica é a catarata. Eu vou deixar o card aqui do lado e o link na descrição deste vídeo. Então, caso aí você quiser se aprofundar, estudar mais sobre esse assunto, é só ir lá e acessar o link. O diagnóstico é através da tonometria. A tonometria é o exame que mede a pressão interna do olho. Também pode ser feito pela ultrassonografia ocular, onde deve ser visto uma expansão da câmara anterior do olho, um aumento de tamanho, e isso acontece porque não está drenando o líquido, como eu já tinha explicado anteriormente. Também pode ser diagnosticado pela avaliação do fundo do olho e também através de outros dois testes. O primeiro teste é a gonioscopia. Por causa da denervação do nervo óptico, ele acaba causando uma paralisia no corpo ciliar. O corpo ciliar é uma das partes do olho que fica localizado logo atrás da íris. Ele é responsável pela formação do humor aquoso, que é um dos fluidos intraoculares. Outra função do corpo ciliar é a de manter a pressão ocular adequada e o formato esférico do globo. A paralisia do corpo ciliar, ou seja, ele não vai estar trabalhando,
Isso vai alterar o ângulo de drenagem. O ângulo é a parte do olho onde a íris encontra a córnea e a esclera. Para drenar o humor aquoso produzido pelo corpo ciliar, o ângulo de drenagem normal seria no ângulo mais ou menos de 90 graus. Essa angulação permite a drenagem do fluido. Se o ângulo estiver mais ou menos em 180 graus, ele não permite a drenagem. E esse exame avalia isso. A gonioscopia ela avalia o ângulo da drenagem da câmera anterior. Nessa figura se vê um ângulo de drenagem normal. E essa figura se vê um ângulo de drenagem em um animal com glaucoma. Resumindo, o ângulo da drenagem está alterado em pacientes com glaucoma. Esse exame somente pode ser feito por um especialista da área. Um outro exame é a eletroretinografia. Esse exame vai fazer a avaliação da condução elétrica na retina. A retina e o nervo óptico são componentes do olho responsável pela transmissão dos impulsos nervosos. Quando se perde a bainha de mielina, o impulso nervoso ele vai acabar ficando comprometido. Se fizer uma eletroretinografia, já dá para saber se a mielina está degradada e assim não há a condução elétrica correta dos impulsos nervosos. Então, essas são as formas de diagnosticar o glaucoma: tonometria, ultrassonografia, oftalmoscopia, gonioscopia e eletroretinografia. Agora, em relação ao tratamento, vai depender do estado do paciente. Primeiro é analisar se ele perdeu a visão ou não perdeu a visão. Caso o paciente estiver cego, o glaucoma é uma afecção oftálmica que dói muito. Então, o paciente cego, o paciente que está lá com glaucoma, ele sente muita dor. Então, não vale a pena manter esse olho, que está cego também, se o paciente já perdeu a visão. O nervo óptico dele já se foi. Então, se faz uma enucleação. Se retira o globo ocular do paciente e deve ser cuidado o olho contralateral, isso é, o olho que ficou lá, que não está cego. Como o glaucoma ele é uma afecção sistêmica, ele pode se estender para o outro olho. Então, se usa colírios como o demecário e o betaxolol, e se faz um monitoramento da pressão intraocular mensalmente do olho que sobrou do paciente. Se a pressão intraocular é maior do que 20, o animal deve passar por uma cirurgia. As cirurgias para o controle de glaucoma são ciclocriocirurgia, ciclofotocoagulação e gonoimplantação. Se o animal estiver enxergando, mas ele já apresenta o glaucoma, ele já tem um aumento da pressão intraocular. Então deve ser identificada a causa, que pode ser uma uveíte, ou uma catarata, ou uma úlcera de córnea, ou também uma hemoparasitose, como por exemplo a ehlíquia, ou por uma doença hereditária. Então deve saber qual a causa e tratar essa causa base. Deve ser tratada essa causa base e também deve ser tratada esse aumento aí da pressão intraocular com a medicação dorzolamida e deve ser mensurado o tempo todo a pressão intraocular. Caso a pressão intraocular estiver acima de 20, o animal vai para a cirurgia. Se o animal não tiver causa base para o glaucoma, ele apenas teve de forma idiopática, ou seja, sem causa conhecida, né? Então, além da dorzolamida, também deve ser tratado com latanoprost e depois deve ser monitorada a pressão intraocular. Se a pressão intraocular estiver abaixo de 20, deve apenas continuar com a terapia e não precisa passar para a cirurgia. Então, resumindo aqui, pressão intraocular acima de 20, o animal tem que ir para cirurgia. Pressão intraocular abaixo de 20, o animal deve continuar com a terapia medicamentosa. Agora me conta se você já chegou a ver um desses casos lá no seu estágio. Conta aqui que eu quero saber. Então era tudo isso que eu tinha que falar para vocês. Por aqui eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu estou no Instagram como @FAAprender, me segue lá, aproveita agora e se inscreve no meu canal, deixa o seu like que me ajuda muito e ative o sininho das notificações para você receber todos os meus futuros vídeos a partir de hoje. Compartilhe este vídeo com os seus colegas de sala
e não esqueça de deixar o seu comentário sobre este vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!